Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, no nosso capítulo 36, né, nós iremos estudar os ictus, que se encontra na página 391. Então, na literatura psicanalítica, o fenômeno ACT, neste capítulo, os termos ACT e atuação serão empregados indistintamente. Aparece definido de forma imprecisa e designando distintas significações. O inegável é que ele se constitui como um dos aspectos mais importantes do processo psicanalítico, quer pelos múltiplos significados que comporta, como também pela sua alta frequência. Assim, pode-se dizer que alguma forma de atuação surge em toda e qualquer análise, seja de forma benéfica ou maléfica, manifesta ou oculta, discreta ou assistosa dentro do act-in ou fora do act-o, do consultório. Nas primeiras formulações de Freud, o conceito de ACT aludia tão somente uma modalidade de resistência que o paciente empregava com a finalidade consciente de impedir que as repressões tivessem acesso à consciência, correndo o risco de elas serem lembradas. Constitui-se, portanto, um fenômeno essencialmente pertinente ao processo analítico, e como tantos outros, deveria ser compreendido e interpretado pelo analista. Aos poucos, esse conceito nodal foi sofrendo em aplicações e sucessivas transformações, de tal sorte que adquiriu um significado moralístico, denegrindo, denigritório, algo ligado à perversão, chegando a extremo de designar e se confundir com toda forma de impulsividade, psicopatia, drogadização ou delinquência. Embora esse ranço moralístico ainda persista em alto grau no meio analítico, assim como também fora dele, é inegável que a maioria dos analistas da atualidade tende a compreender o surgimento das atuações a partir de seus inúmeros é, outros vertices, e a considerar que o entendimento dos ectis permite utilizá-los como um importante instrumento analítico. Esta última possibilidade implica a necessidade que o terapeuta sempre leve em conta a condição básica de que atuações devam ser consideradas dentro da totalidade de cada um contexto em particular. A excessiva ampliação conceitual desse fenômeno tornou-se muito diluído e logo menos compreensivo na sua essência. Creio que, apesar das dificuldades semânticas do termo ACT, ele pode ser definido a partir da situação psicanalítica, como toda forma de conduta, algo exagerada, que se manifesta como uma maneira única de substituir algum conflito ou angústia, que não consegue ser lembrada, pensada, conhecida, simbolizada ou verbalizada. Tais significados que serão discriminados ao longo deste capítulo estão diretamente ou indiretamente contidos nos trabalhos de autores de distintas correntes psicanalíticas, sendo que a seguir serão mencionadas as contribuições de algum deles separadamente. Então, os eictes seria, né, eles aparecem nos atos falhos, os eictes, né, é onde nós analistas percebemos que o paciente ou analisando está atuando, né? O ato falho é uma atuação, é um act do sujeito, ele está ali atuando contra ele próprio mesmo, né? Mas, André, então o analista não atua? Bom, se ele não estiver, né, comprometido, né, com a sua formação, aí eu volto a falar, comprometido com a sua formação, atravessado, né,
com a psicanálise no sentido do conhecimento teórico, técnico, as análises, o sujeito fica causado, ele vai atuar sem saber que está atuando, ao ponto de outros colegas perceberem que ele está atuando, né? Mas o próprio Freud, em toda a sua obra, desde a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana, ele nos convida, a nós analistas, a nos percebermos. Esse nos perceber é nos escutar. Nossas ações, nossas falas, nossas invocações são formas de nós é, nos escutarmos. E à medida que nos escutamos, também passamos a escutar melhor esse paciente. Com relação aos ictus, ele fala de uma resistência, fala de algo que o sujeito está negando de si próprio, mas a clínica convida, né? Ah, o analista vai pontuar que ele está atuando? Não, não tem que pontuar nada. É o sujeito que vai se perceber o quanto ele está se sabotando. Freud, em 1901, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, ao referir-se aos atos falhos que poderiam ser entendidos como tendo uma origem consciente, Freud falou pela primeira vez em atuar, empregando o termo Heiden, com o significado de um simples ato-sintoma, que substituía alguma repressão que estava proibida de ser recordada. Mais tarde, ele passou a utilizar a expressão Agieren, no qual no original alemão é bem menos coloquial que anterior, e que foi traduzida para o inglês com o verbo act, e para o português por atuação. Ele está atuando ali, né, contra ele próprio, está se percebendo, mas que faz parte aí dessa psicopatologia da vida cotidiana. Em 1905, no caso Dora, ele introduziu esse termo de forma mais explícita, chegando a atribuir a interrupção da análise por parte da paciente Dora, a atuar dela em certas fantasias não percebidas por Freud, portanto, não interpretadas por ele textualmente. Ele admite que Dora vingou-se de mim, como quis vingar-se do Sr. K, e me abandonou como acreditava ter sido abandonada e enganada por ele. Assim ela atuou uma parte, essencialmente, de suas lembranças e fantasias, em lugar de relatá-las no tratamento. Em 1912, novas recomendações, ele emprega o termo a um contexto das relações existentes entre atuar, como os fenômenos da resistência e da transferência. Em 1914, no trabalho Recordar, Repetir, Elaborar, o conceito de atuar aparece como uma forte tendência de repetir o passado esquecido, sendo que no processo psicanalítico o paciente atua como forma de resistência, repetindo a experiência emocional reprimida, transferida sobre o analista. Nesse texto, Freud assevera que o paciente não recorda nada daquilo que esqueceu e reprimiu. Porém, o atua. Ele reproduz não como uma lembrança, mas como uma ação, repete-o sem naturalmente saber o que está repetindo. Por exemplo, o paciente não diz que estava acostumado a ser rebelde e crítico em relação à autoridade dos pais. Em vez disso, ele se comporta dessa mesma maneira como analista, ou seja, ele não se recorda da sua rebeldia com a figura dos pais, não é? Pois ela está reprimida. Por isso que em psicanálise, o analista precisa conhecer bem o seu ofício, entender bem das estruturas psíquicas e saber que certas atuações do paciente não é com ele, não é com ele, é, é algo antes do analista. Infelizmente, tenho me deparado com colegas que estão entrando em contra-transferência com seus pacientes, analisando de maneira desnecessária, brigando, afrontando, corrigindo. Ele está atuando, ele não percebe, ele está atuando. Autores clarianos.
Em 1930, o trabalho A Importância da Formação de Símbolos, Melanie Klein estabelece que existe uma equivalência entre o mundo externo e o corpo da mãe, sendo que a criança espera encontrar dentro do corpo da mãe fezes, pênis do pai, bebês e outros tesouros. Essa equivalência simbólica entre a fantasia do cenário materno e a realidade do mundo externo permite inferir algo que cerca a metapsicologia do fenômeno atuação, no sentido de que muitas vezes podem passar a vida inteira atuando como forma compulsiva de alcançar algo ou alguém que é inalcançável, sobretudo a partir da concepção de identificação projetiva, lá em 1946, é que Melanie Klein abriu as portas para um mais amplo e mais claro entendimento de como se processam os ictus, por meio de estudos que foram desenvolvidos por outros autores seguidos dela, Biel principalmente. Então, é aquela busca eterna que uma pessoa, um objeto, que ela nomeia como alguma coisa que vá dar a ela um sentido maior, mas é uma fantasia de piano. Ela está aí, né, numa captura narcísica, uma fixação, como vai dizer o Freud e a Klein, em alguma parte da infância dela, e ela fica nessa busca, né, de alguma coisa, só que não consegue dizer o que é. Por isso que eu falo, né, ele vai começar em Freud, vai para Klein, vai para Biel, depois ele traz outras questões aqui. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o Zimmermann. Eu tenho 21 anos que eu tenho ser teórico na minha vida. É, em 2014 ele faleceu, mas ele nos dá um panorama, né, de cada teoria e de cada abordagem dentro de cada teórico da psicanálise. Bion, ao longo da obra, podemos depreender o quanto, em suas originais concepções, ampliam significativamente o entendimento e a utilização do fenômeno Eicht. De forma resumida, penso que os seguidores, os seguintes aspectos devem ser destacados: o Eicht como uma forma de evacuação de elementos beta, para que não estão familiarizados com as ideias de Bill, vale acentuar que os elementos beta referem-se ao protopensamento, isto primitivas sensações de experiências emocionais que ainda não puderam ser de fato pensadas pela criancinha e que por isso mesmo somente podem ser evacuadas tanto para dentro de si mesmo, sob a modalidade de somatizações ou para fora do corpo. Então, ele vai dizer aqui, né, que são, no caso, a questão do choro, os perninhos, os vômitos, né? Na casa da Melanie Klein, quando esse desmame não é feito de maneira salutar, né, que é, no caso, o processo da castração, esse sujeito fica muito regredido, muito regredido. Bill também vai falar sobre isso, a questão do desmame, né? Então, esse sujeito que toda hora tem ânsia de vômito, crise de choro, ele está atuando dentro aí de uma é, questão edipiana, né? O eixo como forma de comunicação primitiva, acredito que essa concepção de Bill constitui-se como uma importante contribuição à prática analítica, tendo em vista que ele descaracteriza aquilo que costuma provocar um julgamento antecipado do analista de enfoque negativo, depreciativo ou moralístico, possibilitando-lhe ficar em um estado mental de procurar compreender que o paciente não está conseguindo dizer com suas palavras, né? Então, o Eicht fala aí de uma atuação primitiva. Ele está preso em uma situação edipiana e está repetindo aí movimentos, falas, né? Muitos atos falhos.
O ente como manifestação da parte psicótica da personalidade, determinados pacientes não conseguiram, durante o seu desenvolvimento emocional primitivo, encontrar um adequado continente que os auxiliasse a suportar as frustrações provindas de dentro e de fora. Por isso, desenvolve um ódio contra a necessidade de dependência de outra pessoa, substituindo essa angústia por uma série de mecanismos primitivos, entre os quais cabe destacar a hipertrofia de uma onipotência que se instala no lugar de pensar, já que esse paciente imagina que pode tudo, uma onisciência no lugar indispensável de aprendizado com as suas experiências, já que ele imagina saber tudo, e uma prepotência, na verdade, uma pré-potência que as máscaras da sua impotência assim substituem o reconhecimento de um estado de desamparo e de fragilidade, né? Então, Pio vai trabalhar com essas questões, né? É, essas questões de onipotência do bebê, tendo em vista que tanto Bill como Klein e Winnicott é, concordam que se a criança não teve, quando ele fala desse continente, um, um acolhimento, não teve aí um entendimento, uma compreensão das suas emoções, ela está abandonada, né? Não teve um continente, não se sentiu abrigada, não se sentiu acolhida, não se sentiu aceita, não se sentiu tendo um lugar. Então, ela vai aí desenvolver toda essa fantasia da criança no estado primitivo de que ela pode tudo, que na verdade não é isso realmente que está acontecendo. Ente, como resultante da função K, faz parte da aludida parte psicótica da personalidade, o estabelecimento de um ódio às verdades penosas, tanto as extremas como as internas, sob forma que Bill designou consiga a negatividade de K inicia com a palavra. Assim, um paciente cuja mente está saturada por um estado mental tipo não sei, não quero saber, e tem ódio, quem sabe, né? Ele está dizendo aí, ele está atuando, né? Esse, essa verdade interna e externa, o próprio Bill vai falar que ela é dolorosa. Então, são as pessoas que evita o tempo todo, dentro de uma resistência, de ver a sua própria verdade. Não cabe ao analista ter que dizer qual é a verdade. Ele pode passar anos e anos aí nessa negação e morrer sem saber da sua verdade, embora ele saiba que há uma verdade que fale dele e que denuncie sobre ele. O ENCT, por meio de comunicação verbal, a partir dos estudos de bio, sobre a linguagem de comunicação, os analistas passaram a perceber mais claramente que nem sempre o discurso verbal está a serviço realmente de comunicar algo ao interlocutor. Pelo contrário, o seu próprio inconsciente pode justamente estar visando uma não comunicação por meio de um ataque ou de vínculos perceptivos do analista. É o paraverbal. É aquele paciente que chega na análise e não fala. Mas o paraverbal e a comunicação inconsciente está acontecendo ali o tempo todo. Cabe esse analista volta a falar o quanto ele está atravessado pela clínica, o quanto ele está causado aí pela clínica, de ver e perceber o que está acontecendo com o seu paciente ou o seu analisando, né? Outras causas e formas de atuação, né? As modalidades destacadas podem ser resumidas no fato que o eixo se processa como uma forma de substituição de uma ou de mais de uma dessas incapacidades de recordar, pensar e simbolizar, conhecer, verbalizar, inclusive a de livremente poder fantasiar. Uma forma de reexperimentar no curso da análise velhas experiências emocionais mal resolvidas. Muitos autores consideram que os precursores do HO originam-se no período pré-verbal e na pré-capacidade para pensar, de sorte que pacientes adultos regridem a essa etapa evolutiva, na qual o ato impulsivo motor da criança era o único meio de
de obter gratificação e ajuda, né? São pacientes que muitas vezes começam a urinar na cama quando está dormindo, ou ter diarreia de uma hora para outra, né? Sujar a roupa, né? São atuações, né? Ele está atuando, ele está tendo ali um ato falho com ele mesmo, né? Ele está regredindo, né? Ele quer atenção, já que ele está urinando na cama e também fazendo as suas fezes na roupa, né? Uma fuga de um estado mental para outro, explico melhor, com um exemplo dos casos de Dom Juanismo, cuja intensa atuação na conquista de mulheres pode aparentar uma forte resolução egíptica, quando na verdade ela pode estar representando não mais do que uma pseudo-genitalidade que encobre profundas feridas narcísicas que reclamam uma impreciosa necessidade de reconhecimento de que ele está sendo amado e desejado e, portanto, que ele existe, né? É aquele cara nossa, ele tem todas as mulheres, ele é fodástico, ele é o cara que chega, é o cara que as mulheres não resistem a ele. Não, tem uma questão ali de piana, tem uma questão ali fálica em disputa com esse pai, muitas vezes uma rivalidade, ou então tentando provar para essa mãe, já que você não me quis, eu mostro para você que posso ter todas as mulheres. São tudo atuações psíquicas, né, com a figura dos pais, assim como também a histérica fálica, que a briga dela não é com a figura dos homens, mas sim com a figura dos pais, não é somente com a mãe, também com o pai. A possibilidade que a atuação possa estar representando alguma forma de crescimento, particularmente considero que esse aspecto interessante, importante, não só porque ele não aparece com frequência na literatura psicanalítica, mas principalmente pelo fato de que, se o analista não estiver suficientemente atento, isso aqui é importante, poderá interpretar com que enfoque negativo aquilo que, embora oculta por uma aparência enganadora, esteja indicando alguma forma importante de mudança psíquica. Um primeiro exemplo que me ocorre relativo a isso é uma paciente que nos primeiros tempos de análise mostrava-se como uma excelente cumpridora de todas as é, combinações Wake, era assídua, pontual, pagava rigorosamente em dia e nas raras vezes que tinha de atrasar ou faltar, telefonava-me a tempo. Após alguns anos, a paciente começou a chegar atrasada ou faltar seguidamente, sem razões justificáveis, e deixou de me comunicar isso por telefone. Contive a tentação de interpretar essa indiscutível atuação como sendo um ataque dela, resistência, análise, cujo equivalente por um, porque um sentimento intuitivo alertava-me de que algo importante estava se passando a paciente. De fato, ela ganhara com a análise suficiente confiança básica nela e em mim, a ponto de fazer um movimento inconsciente de testar se as suas características de sair bem em tudo e que fazia. O interessante é que, após a análise desses aspectos que motivaram o seu ente, apressadamente, aparentemente de rebeldia, e que se prolongou por muitos meses, a paciente retomou a sua atitude de cumpridora das combinações em quadro analítico, com sentimentos de liberdade e quando ocasionalmente me telefonava e era não por uma obediência decorrente de sua intimidação, mas sim por uma consideração a mim. Ou seja, ela vai reler, né, essa pontualidade dela e ela vai ver até que ponto aquilo ali realmente era um script que ela estava seguindo, não é? E ela entra numa rebeldia com ele numa questão
ele fica atento, não querer pontuar isso para ela. Às vezes eu faço isso com meus pacientes, às vezes eu vejo isso, eu vejo algumas coisas, o paciente, o aluno, eu não pontuo, eu fico quieto. Para quê? Dizer que ele está atuando. Ah, mas está com você há tempo na análise. Tem coisa que eu não falo, eu fico quieto. Eu fico quieto. Dando a chance também de perceber alguma coisa que eu não pude perceber. Essa forma de dramatização do mundo interno, essa modalidade de atuação, também sutil e bastante frequente, consiste no fato de que o paciente aciona outras pessoas a desempenharem e representarem determinados papéis que correspondem no script de seu drama original, na qual os personagens se interagem, são os seus objetos primitivos, sendo o cenário, o espaço da sua mente inconsciente. Então, nós vemos muito isso com pessoas de estrutura histéricas, narcísicas, né, que atuam, né, de uma maneira assim bem teatral, para chamar atenção e para as pessoas entrarem nesse jogo psíquico e atuarem ali dentro de cada personagem ali para dentro dessa dramatização. É, o Eicht, devido às inadequações do analista, bem mais frequente do que a pessoa possa parecer, vou limitar-me a apontar duas causas nas quais as falhas reais do terapeuta resultam de alguma forma a atuação do paciente. A primeira acontece principalmente com o paciente em estados regressivos, quando ele não se sentia compreendido pelo analista, ou mais gravemente, ainda quando somado a isso, ele ainda recebe interpretações que fazem sentir-se culpado, desqualificado. A segunda possibilidade, lamentavelmente não tão rara, concernente ao fato de que certos desejos proibidos e reprimidos no inconsciente do analista, por meio de sua linha interpretativa, às vezes com um propósito não conhecido por ele. Então, às vezes aquele analista que está com as questões suas sexuais mal resolvidas e ele começa a galantear suas pacientes, né? Ele está atuando, porque ele não sabe que está fazendo mal para esse paciente ou para essa paciente. E esse não acolher o paciente pela escuta, no formato de afeto, é uma forma de dizer que não está lhe ouvindo, é uma forma de dizer que não está lhe escutando. Então, é bem desagradável quando o paciente percebe que não está sendo notado, percebido e acolhido. Por isso que o Freud vai falar de uma escuta pelo afeto, uma cura pelo afeto, mas vai depender do quanto esse analista deseja que a análise aconteça. E quando eu falo que desejo que a análise aconteça, envolve afeto, envolve compromisso com a análise dele pessoal, compromisso com seus estudos, com as suas pesquisas, tudo isso conta. Implicações na prática, o papel do analista, antes de entrar no papel propriamente dito do analista, diante do surgimento do Eicht, no discurso da terapia analítica, é útil voltar a pontuar alguns pontos, as atuações por parte do paciente em grau maior ou menor, de uma maneira ou de outra, motivado por alguma das diversas razões possíveis, inconsciente ou consciente, ocorrem em toda e qualquer análise. Mas na hipótese que nunca ocorra alguma forma de atuação, isso pode ser um sinal preocupante. Então, dentro ou não da análise, ele vai atuar. E se ele continuar atuando, faz parte aí desse processo analítico, faz parte dessa transferência, e cabe a esse analista saber fazer a leitura dessas atuações. É como a interpretação dos sonhos. Eu já disse aqui, a importância de ter um bom livro de mitologia, de simbologia, arquétipos, linguística, literatura, semiótica, vai ajudar. Na mesma coisa nas atuações. Entender bastante de estrutura psíquica, entender bem do paraverbal, do silêncio no processo de análise. Tudo isso são ferramentas importantíssimas
Muitos textos psicanalíticos descrevem separadamente o Wake-2 do Wake-Team. No entanto, como a essência de ambas situações é exatamente a mesma, optamos por denominá-las genericamente de acts, ou seja, o Wake-2 ele está atuando dentro dele, né? Não, o Wake-Team está atuando dentro dele, o Wake-2 ele está atuando fora, né? Nossa, que comportamento estranho que essa pessoa está fazendo, o que ela está falando, por que que ela está agindo assim? Ela está atuando. O que importa ser bem distinguido e a diferença que existe entre a atuação, tal como está sendo conceituado no contexto desse capítulo, daquilo que não é mais do que uma ação impulsiva, né? Ele está agindo inconscientemente, né? Mas ele está ali atuando, mas está falando. Não há poucas décadas, o surgimento de algum action era mal recebido pelo analista, sempre era significado como sendo nocivo à análise. Hoje não, temos aí inúmeras literaturas psicanalíticas de todas as escolas estudando e pesquisando sobre os acts, dando aí norte para o analista, né? A partir das inter A partir das inter-relações que Freud estabeleceu entre resistência e a transferência, cabe dizer que o ente constitui, de alguma forma, particular de resistência contra a dor psíquica, e ao mesmo tempo em que também representa ser alguma modalidade da transferência. Sim, é efeito da transferência, é efeito de análise, o que a gente chama. O efeito de análise ele vai entrar em resistência, não querer falar, não querer pagar, chegar atrasado. E essa transferência que ele está na análise com a figura do seu analista, isso é o que a gente chama de efeito de análise. Mas o importante é ver isso por um olhar positivo e não negativo. A atitude analítica interna do terapeuta diante das atuações do paciente não deve estar impregnada e saturada de preconceitos, não é? De ordem metafórica, moralística, que além de fazer soar a palavra atuação como um nome feio, ainda lhe confere uma conotação pejorativa e mobiliza o rechaço, né? Ele não tem que ter preconceito, não, ele está atuando, deixa atuar, ele está resistente. A resistência dele, qual o problema? Ele está em resistência. Isso mostra que a análise está mexendo com ele, não tem nada de errado aí. É importante o analista estar atento a esses processos, porque é nesse momento que ele tem que confiar na análise, aquilo que o Freud fala, é nesse momento que entra aquela fala do Lacan, né? O analista está apostando na análise, ele está apostando nesse paciente. Ah, mas o que eu devo fazer? Nada. Você já escutou, você já o entrevistou, ele está vindo, deixá-lo. É aquilo que o Freud fala. O analista entra na análise com fé. Fé em quê? No processo de análise, fé nessa transferência, fé nesse paciente. E é aquilo que Lacan fala, uma aposta. Mas a aposta, ela é segura? Não, é um risco. É um risco. E o fato do analista ter fé no processo de análise não quer dizer muitas vezes que esse paciente irá ficar até o final. Ele pode chegar no meio do caminho e dizer, como aquela música do Cazuza, vou pagar minha última sessão para não saber quem eu sou. Eu espero que essa parte técnica esteja ajudando você, aspirante, e a você, analista também, em percurso, esteja ajudando você aí a compreender as atuações inconscientes do seu paciente, que são aí, na verdade, atos falhos. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula. E qualquer dúvida sobre esse capítulo, não deixe de levar para o grupo ou discutir no próprio YouTube, gente. Até mais.